Você já percebeu que algumas pessoas parecem enxergar coisas que ninguém mais vê? Elas entram em uma sala e rapidamente entendem quem está mentindo, quem está fingindo, quem está inseguro e quem realmente está no controle da situação. Enquanto a maioria vive reagindo aos acontecimentos, essas pessoas parecem sempre estar alguns passos à frente. Ayano Koji é um desses personagens. Mas o que torna ele tão interessante não é sua inteligência absurda. O que realmente assusta é a forma como ele entende as pessoas. E quanto mais você presta atenção em suas ações, mais percebe que ele está constantemente revelando verdades desconfortáveis sobre a natureza humana. Verdades que muitos preferem ignorar, porque confrontam diretamente a forma como enxergamos a nós mesmos. E hoje, eu quero compartilhar algumas dessas verdades que aprendi observando esse personagem. Algumas podem parecer duras, outras podem soar exageradas. Mas se você refletir sobre elas com honestidade, talvez comece a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Uma das primeiras coisas que aprendi é que as pessoas raramente são aquilo que dizem ser. Todos nós construímos uma imagem. Mostramos certas partes da nossa personalidade e escondemos outras. Dizemos que somos fortes até que a vida nos coloque sob pressão. Dizemos que somos honestos até que mentir se torne conveniente. Dizemos que somos leais até que a lealdade tenha um preço. A verdade é que palavras são fáceis. Qualquer pessoa pode dizer quem gostaria de ser, mas as ações revelam quem realmente somos. E é por isso que observar alguém em momentos difíceis vale mais do que ouvir 1000 discursos sobre caráter. Outra verdade desconfortável é que a maioria das pessoas acredita ser muito racional, quando na realidade toma decisões emocionais o tempo inteiro. Gostamos de pensar que escolhemos com lógica, que avaliamos os fatos e chegamos a conclusões inteligentes. Mas basta observar uma discussão na internet para perceber que normalmente as pessoas escolhem primeiro aquilo em que querem acreditar e só depois procuram argumentos para justificar essa escolha. Muitas vezes, não estamos defendendo uma ideia porque ela é verdadeira. Estamos defendendo uma ideia porque ela protege nosso ego, nossa identidade ou nossa visão de mundo. Também aprendi que ser inteligente não significa necessariamente estar certo. Muitas pessoas usam sua inteligência apenas para criar justificativas sofisticadas para erros que já decidiram cometer. Quanto maior a capacidade intelectual de alguém, maior pode ser sua habilidade de enganar a si mesmo. Isso explica por que pessoas extremamente inteligentes às vezes tomam decisões absurdamente ruins. Elas não estão buscando a verdade, estão buscando validação para aquilo que já querem fazer. Uma das lições mais importantes é que quase todo mundo possui um ponto fraco. Algumas pessoas são controladas pelo medo, outras pela necessidade de aprovação, algumas pelo orgulho, outras pela solidão. E muitas vezes, esse ponto fraco é tão óbvio que pode ser identificado apenas observando padrões de comportamento. Quem precisa ser admirado se torna vulnerável à bajulação. Quem tem medo de ser rejeitado aceita coisas que não deveria aceitar. Quem é dominado pelo orgulho frequentemente toma decisões apenas para proteger a própria imagem. Isso me levou a perceber outra verdade desconfortável. Muitas pessoas não querem liberdade. Elas querem conforto. A ideia de liberdade parece bonita, mas liberdade exige responsabilidade. Significa aceitar as consequências das próprias escolhas. E isso assusta. Por esse motivo, muitas pessoas preferem entregar decisões para outras pessoas, para grupos, para líderes ou até mesmo para algoritmos. Elas dizem que querem pensar por conta própria, mas na prática procuram alguém para dizer o que devem fazer. Outra coisa que aprendi é que a maioria dos conflitos não acontece por falta de inteligência. Eles acontecem por falta de controle emocional. Quantas vezes alguém destruiu uma amizade, um relacionamento ou uma oportunidade simplesmente porque não conseguiu controlar a própria raiva por alguns minutos? Quantas vezes uma pessoa inteligente tomou uma decisão péssima porque estava agindo por impulso? O problema raramente é falta de conhecimento.
O problema é permitir que emoções momentâneas assumam o comando. Também percebi que existe uma diferença enorme entre conhecer alguém e conviver com alguém. Muitas pessoas acreditam conhecer profundamente amigos, colegas ou parceiros apenas porque passam muito tempo ao lado deles. Mas convivência não garante conhecimento. Existem pessoas que passam anos juntas sem jamais mostrar quem realmente são. Algumas das maiores surpresas da vida acontecem justamente quando alguém revela uma face que esteve escondida o tempo inteiro. Uma verdade particularmente desconfortável é que o mundo não recompensa esforço da forma como fomos ensinados a acreditar. Claro que esforço é importante, mas esforço sozinho não garante resultado. Existem pessoas que trabalham muito e continuam estagnadas. Existem pessoas que trabalham menos, mas direcionam melhor suas ações e avançam mais rápido. O mundo costuma recompensar resultados, percepção de valor e estratégia muito mais do que simplesmente quantidade de esforço. Outra lição é que muitas vezes as pessoas revelam exatamente quem são quando acreditam que ninguém está observando. É fácil manter uma imagem quando existe pressão social. Difícil é agir da mesma forma quando não há consequências aparentes. É nesses momentos que aparecem os verdadeiros valores, os verdadeiros desejos e as verdadeiras intenções. E talvez a verdade mais desconfortável de todas seja esta: a maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que está sendo impedida por fatores externos, quando na realidade está sendo limitada por si mesma, pelo medo de falhar, pelo medo de mudar, pelo medo do julgamento dos outros, pelo apego a hábitos destrutivos, pelo desejo constante de permanecer na zona de conforto. É muito fácil culpar circunstâncias, governos, chefes ou azar. Difícil é admitir que muitas vezes somos nós mesmos que construímos as barreiras que nos impedem de avançar. Talvez seja por isso que Ayano Koji seja um personagem tão fascinante. Não porque ele seja perfeito, não porque ele seja um gênio, mas porque ele funciona como um espelho. Ele nos obriga a olhar para aspectos da natureza humana que normalmente preferimos ignorar. E quando fazemos isso com honestidade, começamos a perceber algo interessante. As maiores batalhas raramente acontecem contra outras pessoas. Elas acontecem dentro da nossa própria mente. E vencer essas batalhas talvez seja muito mais difícil do que qualquer estratégia, manipulação ou jogo psicológico que possamos encontrar pelo caminho.